A sala de conferências do 32º andar tinha vista para a cidade inteira, mas ninguém olhava para fora. Todos os olhos estavam fixos na mulher de blazer cinza que acabara de entrar, pasta de couro sob o braço, salto marcando cada passo no mármore italiano. 5 anos antes, ela tinha servido canapés naquele mesmo andar, sorrindo educadamente enquanto ouvia piadas sobre a esposa do Rodrigo que não entendia de negócios. Hoje, ela assinaria a aquisição da empresa e Rodrigo trabalharia para ela. Meu nome é Clara Mendes. Tenho 34 anos, formada em administração, pós-graduação em finanças corporativas, MBA em Stanford. Mas em 2018, eu era apenas a esposa, a mulher bonita que Rodrigo levava para festas corporativas, a decoração, o troféu silencioso. A festa de fim de ano da Vanguarda Investimentos acontecia todo dezembro no salão panorâmico do edifício sede. Lustres de cristal tcheco, garçons de luva branca, champanhe francês servido em taças que custavam mais que meu carro. Eu usava um vestido azul marinho que Rodrigo tinha escolhido, discreto, elegante, invisível. Ele me apresentava como minha esposa Clara, nunca pelo meu nome completo, nunca com minha formação, apenas esposa. Naquela noite de dezembro de 2018, eu estava perto do bar quando ouvi a voz de Marcelo Tavares, diretor financeiro autossuficiente para que eu escutasse. Ele falava com 2 outros executivos, copos de uísque na mão, gravatas afrouxadas. O Rodrigo é brilhante, mas aquela esposa dele, coitada, bonita, mas vazia. Você vê nos olhos que não entende nada do que a gente fala. Risos. Ele devia ter casado com alguém do mercado, alguém que agregasse. Mas, né, beleza tem seu valor também. Mais risos. Eu segurei a taça de champanhe com mais força. Senti o cristal gelado contra a palma da mão. Respirei fundo. Não virei, não confrontei. Apenas gravei cada palavra na memória. Cada riso, cada sílaba de desprezo. Rodrigo apareceu ao meu lado segundos depois, sorriso profissional, mão no meu ombro. Amor, vem comigo, quero te apresentar ao novo sócio. Eu sorri, apertei mãos, ouvi conversas sobre aquisições, due diligence, EBITDA, fluxo de caixa descontado. Fingi não entender, fingi ser exatamente o que eles esperavam, a esposa bonita e vazia. Mas por dentro, algo quebrou naquela noite. Não foi raiva, foi clareza. Eu tinha passado 6 anos da minha vida sendo pequena para caber no espaço que Rodrigo me oferecia. Tinha guardado meu diploma na gaveta. Tinha desistido da carreira para ser a esposa perfeita. Tinha aceitado ser invisível. E agora eu via o preço disso. O desprezo, a piada, o troféu que envelhece. Voltamos para casa às 2 da manhã. Rodrigo dirigindo, falando sobre a festa, sobre negócios, sobre o bônus de fim de ano. Eu olhava pela janela, luzes da cidade passando depressa e tomei uma decisão, silenciosa, absoluta, irreversível. Na segunda-feira seguinte, acordei às 5 da manhã. Rodrigo ainda dormia. Fui até o escritório em casa, liguei o computador, abri meu currículo. 6 anos desatualizado. Última posição, analista júnior. Eu tinha 28 anos quando parei de trabalhar. Agora tinha 34. No mercado financeiro, 6 anos fora é uma eternidade. Mas eu tinha algo que eles não sabiam. Durante esses 6 anos, eu não tinha ficado parada. Tinha estudado, sozinha, em silêncio. Enquanto o Rodrigo achava que eu assistia séries, eu fazia cursos online de modelagem financeira. Enquanto ele pensava que eu lia romances, eu devorava relatórios anuais de empresas, análises setoriais, estudos de caso de fusões e aquisições. Tinha feito certificações, CFA nível 1, nível 2, nível 3. Tudo online, tudo escondido. Não por medo, por estratégia, porque eu sabia que se Rodrigo descobrisse, ele faria o que sempre fazia. Sorriria, daria tapinhas na minha cabeça. Diria que era lindo eu ter hobbies e continuaria me apresentando como minha esposa Clara, a decoração bonita. Então, eu mantive segredo e estudei como quem planeja uma guerra. Enviei currículos, dezenas, 100, 200. A maioria nem respondia.
Algumas empresas me chamavam para entrevista, olhavam meu gap de 6 anos, faziam perguntas educadas e nunca mais ligavam. Eu entendia. No papel, eu era um risco. Uma mulher de 34 anos que tinha abandonado a carreira para ser esposa. Quem garantia que eu não faria de novo? Quem garantia comprometimento? Mas eu continuei. Toda manhã, 5 horas, computador ligado, candidaturas enviadas. Rodrigo nunca percebeu. Ele saía para o trabalho às 7h30, voltava às 9 da noite. Nos fins de semana jogava golfe. Eu tinha tempo, eu tinha foco, eu tinha fome. Foi em março de 2019 que recebi a ligação. Helena Cardoso, Headhunter, voz firme, direta. Clara, vi seu perfil. Suas certificações são impressionantes. Tem uma posição que pode te interessar. Startup de gestão de ativos. Pequena, agressiva, procurando alguém para estruturar a área de análise. Salário inicial modesto, mas equity generosa. Risco alto, potencial enorme. Você toparia conversar? Toparia. Meu coração disparou. Eu disse que sim, antes mesmo de processar completamente a pergunta. A entrevista foi numa cafeteria em Pinheiros. Nada de sala de reunião, nada de formalidade corporativa. Sentei na frente de 2 fundadores. Júlio Ramos, ex-trader, 42 anos, cabelo grisalho, olhos de quem já tinha visto 3 crises financeiras. E Mariana Costa, engenheira de software, 36 anos, moletom preto, tênis, energia de quem dormia 4 horas por noite e adorava. Júlio foi direto. Clara, você tem gap de 6 anos. Isso assusta. Mas suas certificações são de nível sênior. Você estudou sozinha? Eu confirmei. Por quê? Respirei fundo. Porque eu precisava provar para mim mesma que eu era mais do que as pessoas achavam que eu era. Mariana sorriu. E você é? Sou. Eles me contrataram. Salário de R$40 mil por mês. 1/3 do que Rodrigo ganhava. Mais 5% de equity na empresa. Na época, parecia pouco. 5% de quase nada. Mas eu não estava pensando no presente. Estava pensando em 5 anos. Rodrigo reagiu exatamente como eu esperava. Amor, que legal você arrumar um trabalhinho. Vai ser bom para você sair de casa, conhecer pessoas. Trabalhinho. Como se fosse hobby. Como se fosse terapia ocupacional. Eu sorri, agradeci. Não corrigi. Comecei na Ápice Gestora em abril de 2019. Escritório pequeno, 10 pessoas, 2 andares num prédio comercial sem porteiro. Nada de mármore italiano, nada de champanhe francês, café coado em filtro de pano, mesas compartilhadas, energia de startup que ou explode ou morre. Eu trabalhava 12 horas por dia, modelava empresas, analisava setores, montava teses de investimento. Júlio me dava liberdade total. Você tem o conhecimento técnico, agora precisa de experiência de mercado. Erra rápido, aprende rápido, cresce rápido. E eu cresci. Em 6 meses, minha análise de uma empresa de logística gerou retorno de 38% para o fundo. Em 1 ano, eu tinha montado um portfólio que batia o Ibovespa por 12 pontos percentuais. Investidores começaram a perguntar quem era a analista. Júlio respondia meu nome, Clara Mendes, não a esposa de alguém. Meu nome. Rodrigo continuava sem perceber. Para ele, eu tinha um trabalhinho simpático. Ele nunca perguntava detalhes, nunca pedia para ver meu trabalho, nunca demonstrou curiosidade real. E eu não oferecia informação. Quanto menos ele soubesse, melhor. Em 2020, a pandemia chegou. Mercados entraram em pânico, empresas despencaram, fundos quebraram. Mas a Ápice tinha caixa, disciplina e timing. Compramos ativos descontados, empresas sólidas sendo vendidas por medo, não por fundamento. Tecnologia, saúde, logística. Compramos tudo que fazia sentido a preços que nunca mais voltaríamos a ver. Quando pouco o mercado se recuperou, em 2021, nosso fundo tinha valorizado 140%. Investidores institucionais começaram a bater na porta. Family offices, fundos de pensão, dinheiro grande, dinheiro sério. A Ápice cresceu. De 10 pessoas para 50, de um fundo para 4, de 200 milhões sob gestão para 2 bilhões.
que eu cresci junto. De analista para head de research, de head para sócia. Meus 5% de equity, que valiam quase nada em 2019, agora valiam 12 milhões de reais. E subindo. Rodrigo ainda achava que eu tinha um trabalhinho. Foi em setembro de 2023 que tudo mudou. Júlio me chamou para uma reunião. Só nós dois. Ele fechou a porta do escritório, sentou, me olhou nos olhos. Clara, a Vanguarda Investimentos está à venda. Meu coração parou. Vanguarda. A empresa de Rodrigo. A empresa da festa. A empresa onde eu tinha sido chamada de esposa vazia. O fundo controlador quer sair. Estão pedindo 400 milhões. Empresa está bem, mas gestão está ultrapassada. Eles perderam timing em tech, erraram em energia, estão sangrando clientes para gestoras mais ágeis. Júlio fez uma pausa. Nós temos caixa, temos credibilidade, temos capacidade de levantar o resto. E você conhece a empresa por dentro? Eu conhecia cada corredor, cada sala, cada executivo que tinha rido de mim. Você quer fazer essa aquisição? Júlio perguntou. Eu não hesitei. Quero. Então você vai liderar due diligence, negociação, integração, tudo. E quando fecharmos, você vai ser CEO da Vanguarda. CEO eu, a esposa vazia. Passei os 3 meses seguintes vivendo dentro de planilhas, contratos, auditorias. Analisei cada linha do balanço da Vanguarda, cada contrato com o cliente, cada folha de pagamento. Encontrei exatamente o que esperava. Empresa sólida com gestão acomodada, custos altos, processos lentos, cultura de complacência. Rodrigo continuava sem saber de nada. Ele achava que eu estava ocupada com projetos na ápice. Nunca perguntou quais, nunca quis saber. E eu não contei. A negociação foi fechada em dezembro de 2023. 380 milhões, 20 milhões abaixo do pedido inicial. Pagamento, metade em cash, metade em equity da ápice. O fundo controlador aceitou. Assinamos na primeira semana de janeiro de 2024. A notícia seria anunciada publicamente no dia 15 de janeiro, mas antes disso, haveria uma reunião interna com todo o corpo executivo da Vanguarda para apresentar a nova estrutura acionária. E a nova CEO, Rodrigo, recebeu o convite para a reunião como todos os outros executivos. E-mail formal, dia 15 de janeiro, 9 horas da manhã, sala de conferências do 32º andar. Presença obrigatória. Ele comentou comigo na noite anterior. Reunião estranha amanhã. Dizem que a empresa foi vendida. Ninguém sabe para quem. Eu estava fazendo chá na cozinha. Não virei. Que estranho mesmo. Minha voz saiu calma, neutra. Você acha que vai mudar muita coisa? Ele deu de ombros. Fundos compram e vendem empresas o tempo todo. Provavelmente vai ser tudo igual. Talvez cortem alguns custos, mas pessoal sênior deve ficar. Pessoal sênior. Ele tinha tanta certeza. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, repassando cada detalhe, cada palavra que eu diria, cada expressão que eu controlaria. Rodrigo dormia ao meu lado, respiração pesada, tranquila. Ele não fazia ideia de que o mundo dele estava prestes a virar do avesso. Cheguei à Vanguarda às 8h15 da manhã. Entrei pela garagem, elevador privativo direto para o 32º andar. Júlio e Mariana já estavam lá. Helena, a headhunter que tinha me encontrado 5 anos antes, também. Ela agora trabalhava conosco, cuidando de toda a reestruturação de pessoas. Pronta? Júlio perguntou. Pronta. Às 8h50, os executivos começaram a chegar. Eu estava numa sala adjacente, porta fechada, observando pelo vidro espelhado. Vi Marcelo Tavares entrar, o diretor financeiro que tinha me chamado de vazia. Vi Sandra Lopes, diretora de operações, que sempre me cumprimentava com condescendência nas festas. Vi Roberto Andrade, diretor comercial, que uma vez tinha perguntado a Rodrigo na minha frente se eu pelo menos cozinhava bem. E vi Rodrigo. Terno azul marinho, gravata bordô, pasta de couro, confiança no andar. Ele cumprimentou os colegas, pegou o café, sentou na cadeira que sempre ocupava, terceira à direita da cabeceira. Às 9 horas em ponto, Júlio entrou na sala de conferências. Apresentou-se.
Explicou que a Ápice Gestora tinha adquirido o controle da vanguarda. Explicou a visão estratégica, modernização, agilidade, foco em performance. Alguns executivos pareciam aliviados, outros tensos. Rodrigo estava neutro, processando. Então, Júlio disse: "E agora? Gostaria de apresentar a nova CEO da Vanguarda Investimentos." Eu abri a porta, entrei. O silêncio foi instantâneo, absoluto. Todos os olhos em mim. Eu vi o exato momento em que cada pessoa me reconheceu. Vi a confusão, a incredulidade, o choque. Rodrigo ficou branco, literalmente. A cor saiu do rosto dele como se alguém tivesse puxado um plugue. Caminhei até a cabeceira da mesa. Coloquei minha pasta. Olhei para cada executivo, um por um. Deixei o silêncio pesar. Bom dia, meu nome é Clara Mendes. Sou formada em administração, pós-graduada em finanças corporativas, tenho MBA pela Stanford e sou CFA nível 3. Nos últimos 5 anos, trabalhei como Head de Research e depois sócia da Ápice Gestora, onde ajudei a construir um track record de retornos consistentemente acima do mercado. A partir de hoje, sou CEO desta empresa. Pausa. Respiração. Eu sei que muitos de vocês me conhecem, me viram em festas corporativas, me cumprimentaram educadamente. Alguns de vocês fizeram piadas sobre mim, sobre eu ser apenas a esposa, sobre eu não entender de negócios, sobre eu ser bonita, mas vazia. Marcelo Tavares abaixou os olhos, Sandra engoliu seco, Roberto ficou vermelho. Eu ouvi cada palavra, cada riso, e eu guardei, não por vingança, mas como combustível. Olhei para Rodrigo. Ele estava paralisado, mãos agarradas nos braços da cadeira. Rodrigo, você me apresentava como minha esposa Clara, nunca pelo meu nome completo, nunca com minha formação. Você achava que estava me protegendo, mas estava me apagando. E eu deixei, porque eu precisava de tempo. Tempo para estudar, tempo para me preparar, tempo para construir algo que ninguém pudesse tirar de mim. Minha voz estava firme, calma, cada palavra medida. Agora vamos falar de negócios. Esta empresa tem fundamentos sólidos, mas está perdendo o mercado. Nos últimos 3 anos, vocês perderam 22% dos clientes institucionais. Seus retornos estão abaixo da média do setor. Seus custos operacionais são 18% acima do benchmark. E a rotatividade de talentos júnior está em 35% ao ano. Abri minha pasta, distribuí relatórios, 50 páginas, análise completa, números, gráficos, recomendações. Eu passei os últimos 3 meses fazendo due diligence desta empresa. Eu sei onde estão os problemas e eu sei como resolver. Vamos reestruturar, vamos modernizar, vamos competir de verdade. E quem não estiver disposto a acompanhar esse ritmo, vai sair. Olhei ao redor da mesa. Vocês têm 2 semanas para me apresentar planos individuais de como vão contribuir para essa transformação. Planos concretos, com metas, com timelines, com métricas. Quem entregar algo sólido fica. Quem não entregar ou entregar algo medíocre, vai procurar outra empresa. Marcelo levantou a mão hesitante. Clara, eu gostaria de me desculpar pelo que disse naquela festa. Eu levantei a mão. Marcelo, eu não preciso de desculpas, preciso de resultados. Você é diretor financeiro. Quero um plano de redução de custos operacionais em 15% sem comprometer qualidade. 2 semanas. Próximo. Sandra tentou falar. Eu cortei. Sandra, operações. Quero mapeamento completo de processos e identificação de gargalos. 2 semanas. Roberto abriu a boca. Eu olhei para ele. Roberto, comercial. Quero estratégia de recuperação de clientes perdidos e prospecção de novos institucionais. 2 semanas. Então olhei para Rodrigo. Ele ainda não tinha se movido, ainda não tinha falado. Rodrigo, você é head de gestão de portfólios. Seu fundo teve performance abaixo do CDI nos últimos 18 meses. Quero análise completa do que deu errado e plano de correção. 2 semanas, mesma regra. Entrega sólida, você fica. Entrega medíocre, você sai. Ele finalmente encontrou a voz. Rouca, baixa,
Clara, eu não sabia. Você nunca me contou. Você nunca perguntou. O silêncio voltou, pesado, denso. Reunião encerrada. Espero os planos em 2 semanas. Podem sair. Um por um, os executivos se levantaram. Alguns me olharam com respeito novo, outros com medo, outros com raiva contida. Marcelo passou por mim, cabeça baixa. Sandra murmurou desculpa ao sair. Roberto nem olhou. Rodrigo foi o último. Ele ficou parado na porta, olhando para mim. Clara, a gente precisa conversar, precisamos. Mas não aqui, não agora. Você tem 2 semanas para me entregar um plano. Foca nisso. Ele saiu. Júlio entrou na sala assim que a porta fechou. Você foi perfeita. Eu não me senti perfeita. Me senti cansada. 5 anos de preparação, 5 anos de silêncio, 5 anos de ser subestimada. E agora, finalmente, eu tinha provado. Mas a vitória tinha gosto estranho. Não era doce, era apenas necessária. As 2 semanas seguintes foram intensas. Reuniões, análises, reestruturações. Eu trabalhava das 7 da manhã às 10 da noite. Rodrigo e eu mal nos falávamos em casa. Ele tentou algumas vezes. Clara, a gente precisa conversar sobre nós. Eu respondia, depois que você entregar o plano. Ele entregou, no prazo, 40 páginas. Análise honesta dos erros, reconhecimento de que tinha se acomodado, plano de correção detalhado. Não era brilhante, mas era sólido, era honesto. Marcelo entregou um plano excelente. 15% de redução de custos sem demissões, apenas renegociação de contratos e otimização de processos. Ele ficou. Sandra entregou algo medíocre, genérico, sem profundidade. Ela saiu. Roberto entregou uma apresentação de PowerPoint bonita e vazia. Ele saiu. Dos 12 executivos seniores, 5 saíram, 7 ficaram. E eu trouxe 3 novos. Pessoas que eu conhecia, pessoas competentes, pessoas que não me subestimavam. Rodrigo ficou. Não por favor, por mérito. Mas nossa relação tinha mudado. Irreversivelmente. Uma noite, 3 meses depois da aquisição, estávamos em casa. Ele preparando jantar, eu revisando relatórios no sofá. Ele parou, olhou para mim. Clara, eu fui um idiota. Eu levantei os olhos, eu te subestimei, eu te diminuí. Eu achei que estava te protegendo, mas estava te sufocando. E você construiu um império enquanto eu achava que você estava assistindo Netflix. Eu fechei o laptop. Rodrigo, você não foi um idiota. Você foi produto de um sistema. Um sistema que ensina homens a serem provedores e mulheres a serem decoração. Você nunca me perguntou sobre meus sonhos, porque ninguém nunca te ensinou que esposas têm sonhos próprios. Ele sentou ao meu lado. Eu te amo, mas eu não sei se você ainda me ama. Eu respirei fundo. Eu te amei muito, mas o amor não sobrevive ao apagamento. Você me apagou por 6 anos. E quando eu finalmente acendi minha própria luz, você ficou cego. A gente pode recomeçar? Não sei. Talvez. Mas não como éramos. Nunca mais como éramos. Rodrigo e eu nos separamos em junho de 2024. Sem briga, sem drama. Apenas reconhecimento de que tínhamos nos tornado pessoas diferentes. Ele continuou trabalhando na vanguarda. Entregou bons resultados, cresceu, aprendeu. Mas não como meu marido, como meu funcionário e, eventualmente, como meu colega. A vanguarda cresceu 35% no primeiro ano sob minha gestão. Recuperamos clientes, ganhamos prêmios, viramos referência em gestão ativa. E em dezembro de 2024, fizemos a festa de fim de ano. Mesmo salão panorâmico, mesmos lustres de cristal, mesmo champanhe francês. Mas dessa vez, eu não estava servindo canapés, eu estava no palco, dando o discurso de encerramento do ano. Olhei para a plateia. Executivos, analistas, assistentes, estagiários, pessoas de todas as idades, gêneros, origens. Há 6 anos eu vim a uma festa neste mesmo salão e ouvi alguém dizer que eu era bonita, mas vazia, que eu não entendia de negócios, que eu era apenas a esposa. Pausa. Silêncio absoluto. Aquela pessoa estava errada, mas eu agradeço a ela, porque foi aquele desprezo que me acordou, foi aquela humilhação que me deu fome.
E foi aquela dor que me deu direção. Olhei para Marcelo, que estava na terceira fileira. Ele acenou, pequeno, respeitoso. Nós construímos algo especial este ano. Não apenas números, mas cultura. Uma cultura onde competência importa mais que aparência, onde resultados importam mais que networking, onde todo mundo tem voz. Aplausos começaram, tímidos no início, depois mais fortes. Então eu quero fazer um brinde, não ao sucesso financeiro, mas a cada pessoa aqui que já foi subestimada, que já foi chamada de apenas estagiário, apenas assistente, apenas esposa, apenas o que for. Levantei minha taça. Vocês não são apenas nada. Vocês são completos. Vocês são capazes. E vocês são exatamente o que esta empresa precisa. O salão explodiu em aplausos. Pessoas se levantaram. Algumas choravam. Outras sorriam. E eu, pela primeira vez em 6 anos, me senti inteira. Depois da festa, fui para casa. Apartamento novo, menor que a casa que eu dividia com o Rodrigo, mas meu, completamente meu. Abri a janela, olhei para a cidade, luzes piscando, vida acontecendo. Meu celular vibrou. Mensagem de Helena, a Headhunter. Clara, parabéns pelo ano incrível, mas tenho uma pergunta. Você se arrepende de alguma coisa? Eu pensei muito. Digitei, eu me arrependo de ter esperado tanto, de ter deixado que me apagassem por tanto tempo. Mas não me arrependo da jornada, porque cada dia de silêncio me ensinou a valorizar minha voz. E agora que eu tenho voz, eu nunca mais vou deixar ninguém me calar. Enviei. Ela respondeu. Você é inspiração para muita gente, inclusive para mim. Eu sorri, deitei, dormi. E pela primeira vez em anos, não sonhei com festas onde eu era invisível. Sonhei com salas de reunião onde minha palavra era lei. Sonhei com planilhas que faziam sentido. Sonhei com equipes que me respeitavam. Sonhei com liberdade. Hoje, em 2025, a Vanguarda é uma das 10 maiores gestoras independentes do Brasil. Gerimos 4 bilhões de reais. Temos 120 funcionários. E 52% deles são mulheres. Eu criei um programa de mentoria para mulheres que estão voltando ao mercado depois de gaps de carreira. Chamamos de Projeto Recomeço. Já ajudamos 37 mulheres a se recolocarem. Algumas tinham parado para cuidar de filhos, outras para cuidar de pais doentes, outras porque maridos disseram que não precisavam trabalhar. Todas elas tinham a mesma coisa nos olhos: fome, medo, esperança. Eu olho para cada uma e digo: você não é seu gap, você é sua capacidade, e eu vou te dar a chance de provar isso. Rodrigo ainda trabalha na Vanguarda. Ele é bom no que faz. Melhorou muito, aprendeu a ouvir, aprendeu a respeitar. Nós somos cordiais, profissionais, e às vezes, quando cruzamos no corredor, ele sorri. Um sorriso pequeno, triste, de quem entende o que perdeu. Eu não sinto raiva dele, sinto pena. Pena de um homem que tinha uma parceira brilhante ao lado e nunca percebeu, que tinha uma aliada e a tratou como acessório, que tinha amor e escolheu controle. Mas eu também sinto gratidão, porque foi a cegueira dele que me forçou a enxergar, foi a prisão dele que me ensinou a valorizar liberdade, foi o apagamento dele que me fez acender minha própria luz. Então, se você está me ouvindo agora e você já foi subestimado, se você já foi chamado de apenas, se você já foi invisível numa sala cheia de gente, eu quero que você saiba uma coisa. Você não precisa de permissão para ser grande. Você não precisa de validação para ser competente. Você não precisa de aplausos para começar. Você só precisa de fome, de disciplina, de silêncio estratégico. Estude enquanto eles riem. Prepare-se enquanto eles subestimam. Construa enquanto eles dormem. E quando você estiver pronto, quando você tiver provas, quando você tiver competência inquestionável, aí sim você aparece. Não para se vingar, mas para se libertar. Porque a melhor resposta para quem te chamou de vazio não é raiva, é plenitude, é excelência, é você no topo, estendendo a mão para puxar outros que foram subestimados. 5 anos atrás eu era a esposa invisível numa festa corporativa. Hoje eu sou a CEO.
Não porque eu quis provar algo para eles, mas porque eu precisava provar para mim mesma. E eu provei? Você também pode. Comece hoje, estude hoje, planeje hoje. Não espere permissão, não espere validação, não espere que alguém te veja. Seja impossível de ignorar. E quando eles finalmente olharem, quando eles finalmente perceberem, você vai estar tão à frente que eles nunca mais vão te alcançar. Se essa história te tocou, se você já foi subestimado e está pronto para virar o jogo, escreve aqui nos comentários. Eu sou mais do que eles pensam. Quero ver essa corrente de pessoas se reconhecendo, se fortalecendo, se preparando. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, alguém que está sendo apagado, alguém que está sendo chamado de apenas, compartilhe essa história. Porque às vezes a gente precisa ver alguém vencendo para acreditar que a gente também pode. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana eu trago histórias de pessoas que foram subestimadas e viraram o jogo. Pessoas reais, estratégias reais, resultados reais. Deixa sua curtida agora se você acredita que competência vence desprezo, que silêncio estratégico vence barulho vazio, que preparação vence sorte. E lembra, você não é apenas nada, você é tudo que você escolher se tornar. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, estuda, prepara, constrói, porque o mundo não vai te dar espaço. Você vai ter que conquistar. E você vai.